Você está com dificuldades para dormir ou conhece alguém que não está conseguindo pegar no sono ou ter uma noite tranquila? Esse vídeo é para você. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje eu vou falar sobre a importância do sono, tanto para o idoso quanto para você que é cuidador. Olá! Vamos falar sobre o sono? Hoje em dia nós temos visto crescer um discurso, em que valoriza muito a superprodutividade, E muitas vezes o sono, esses períodos até mesmo de descanso, são vistos como algo desnecessário, algo que a gente tem que combater, porque a gente tem que estar o tempo todo ativo e produzindo, Tem até aquela máxima que é o trabalho enquanto eles dormem. Mas na verdade, o sono e o descanso, eles são fundamentais para a nossa saúde como um todo. Seja você cuidador, seja você idoso, ter uma noite de sono em quantidade e qualidade adequadas é algo absolutamente necessário para o seu bem-estar geral, para a sua saúde. Então hoje a gente vai falar sobre a importância disso e também o porquê que alguns idosos não conseguem ter uma noite de sono tranquila. Falando então do sono, ele seria esse período de descanso, em que o nosso corpo, o nosso organismo tem um rebaixamento aí na atividade e que, se a gente for parar para olhar, todos os outros animais também têm esse período de sono. Isso mostra o quanto realmente é importante a gente descansar. Até mesmo os peixes, que estão sempre de olhos abertos, eles têm alguns momentos que estão em um rebaixamento da atividade geral, que a gente caracteriza então como um sono. Então, se mesmo um peixinho sabe que precisa descansar, precisa dormir, que dirá nós, não é? Agora, muitas vezes, essa questão do sono, de ter um sono de qualidade, vai sofrer algumas interferências, seja por algo que estamos passando, seja por um estresse, seja por uma doença, ou até mesmo por uma outra questão de uma doença ou um processo de envelhecimento. São vários fatores que podem estar interferindo no nosso sono. E isso pode causar muitos prejuízos para a nossa saúde. Alguns estudos mostram que pacientes que têm dor crônica, como por exemplo artrose, artrite, fibromialgia, esses pacientes, quando não têm uma noite de sono de qualidade, no outro dia a dor vem ainda pior. E isso vai impactar que ela durma bem naquela noite e no outro dia a dor vai piorar. Então fica um ciclo em que a dor só vai piorar. E isso impacta muito a qualidade de vida daquele sujeito. Nós sabemos também que pessoas que não têm uma noite de sono tranquila, de qualidade, têm uma resposta imunológica pior, não conseguem combater os invasores do organismo e por isso causa também um prejuízo na saúde. Nós sabemos também que podem haver prejuízos na memória, a pessoa ficar mais desatenta, mais esquecida. Sabemos também que a falta de um sono tranquilo pode acarretar mudanças no humor, não é? Quem aí já não ficou extremamente irritado quando não teve uma noite de sono tranquila? Ou até mesmo mais choroso, Então, é claro que o sono é algo importante e que a falta dele ou a falta de um sono de qualidade pode causar muitos prejuízos, tanto para a nossa saúde física, nossa saúde cognitiva e nossa saúde emocional. Mas se o sono é assim tão importante, por que é que tem idoso que não dorme? Eu vou te explicar alguns motivos possíveis para isso agora. Uma das razões possíveis é que com o processo de envelhecimento vão acontecendo mudanças no nosso corpo como um todo. Uma dessas mudanças é justamente a produção de alguns hormônios que são importantes para regular as atividades do nosso corpo. Um desses hormônios é a melatonina. A melatonina é o hormônio responsável por sinalizar para o nosso corpo que nós estamos precisando dormir, Seria o hormônio do sono.
E a gente sabe que conforme vamos envelhecendo, em especial as pessoas mais velhas, vão ter muitas vezes um déficit nesse hormônio. Então essas pessoas às vezes vão ter essa dificuldade para dormir. Outra coisa que acontece também é que as pessoas idosas, que muitas vezes foram ativas durante toda uma vida, quando chegam à velhice, param de trabalhar, ficam mais ociosas e não gastam energia. E para a gente dormir bem, a gente precisa também ter gastado energia. A gente precisa estar minimamente cansado. Então, o fato da pessoa idosa muitas vezes também não ter tantas atividades ao longo do dia, ter um dia ali mais ocioso, pode fazer com que à noite ela não durma bem. A gente sabe também que o processo de envelhecimento faz com que esse sono fique mais cortado. Então, a pessoa pode acordar mais vezes durante a noite, até mesmo às vezes para ir ao banheiro, né, por uma questão aí de incontinência urinária, uma dificuldade de segurar o xixi, e outros fatores que estão relacionados a alterações no sono do idoso são outras doenças. Então, idosos que têm outras doenças, como por exemplo, doenças cardiovasculares, até mesmo dificuldades respiratórias, depressão, ansiedade, também vão ter essas alterações no sono. Isso é muito comum não só para o idoso, mas para você que é cuidador também. Se você está passando por um período em que está mais ansioso ou mais deprimido, é normal que aconteçam essas alterações do sono, tá certo? Então é preciso tratar dessas doenças, desses transtornos, para que o sono se regularize. O sono, quando está alterado, muitas vezes ele é um sintoma de alguma outra doença, algum outro transtorno que precisa ser cuidado. E outro motivo para o idoso ter, então, essa alteração do sono é quando o idoso tem demência ou algum transtorno neurocognitivo, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que seria a causa mais comum de demência. Nesses casos, a pessoa ela vai muitas vezes ter uma dificuldade de orientação temporal. A gente fala que ela vai trocar a noite pelo dia, né? E isso de fato acontece, porque às vezes é 2 da madrugada e o idoso acorda achando que já é de manhã. E isso vai causar também um grande desgaste para o cuidador, né, que não vai ter uma boa noite de sono e ao longo do dia vai ter que cuidar daquele idoso. E aí o que acontece muitas vezes é que o idoso dorme durante o dia, enquanto o cuidador tem que trabalhar, e aí à noite o idoso está descansado porque dormiu ao longo do dia, e o cuidador está cansado porque não dormiu nem de noite e nem de dia. Então essa questão também de tirar essas sonequinhas ao longo do dia pode estar atrapalhando o sono do idoso à noite. Então fique atento a isso, tá? Outras coisas também podem fazer com que o idoso tenha um sono mais leve, algumas medicações. Então tudo isso precisa ser avaliado junto ao médico. Jamais, em hipótese alguma, medique o idoso por conta própria para ajudá-lo a dormir ou se automedique para poder dormir melhor. Isso sempre tem que ser feito com a orientação de um médico, combinado? E se você quiser algumas dicas para melhorar o sono do idoso, o seu sono sem usar medicação, o próximo vídeo é sobre higiene do sono. Eu vou trazer então várias estratégias de mudanças na rotina que você pode colocar aí na sua vida, introduzir na vida do idoso e que vão te ajudar a ter um sono de mais qualidade. Se você não quiser ficar de fora disso, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para todos os vídeos. E se esse vídeo te ajudou, deixa a sua curtida para eu saber que o conteúdo foi relevante para você. Eu te espero na próxima semana com ainda mais felicidade. Um beijo!